Que é Leandro Santos, pessoal, dia 27 de dezembro de 2016. Para conhecer meus produtos e serviços, cheque meu site no link que tem na descrição deste vídeo e também para você me seguir pelo Facebook, lá também tem o link. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem e se inscrevam no canal para receber estas análises e dicas todos os dias. Então, vamos falar sobre a Vale e o destino da Vale, considerando as oportunidades e previsão da Vale. Então, o gráfico diário. O que a Vale fez aqui que é característico, que realmente indica uma possibilidade de queda significativa. Então, a gente tem um padrão gap de corte. Este padrão gap de corte ele acontece quando possui um gap tanto de sombra como de corpo entre o candle anterior e este candle que eu estou apontando aqui e o anterior. Isso aqui indica uma força significativa para o movimento de queda. Porém, logo depois do gap de corte, houve esse arame de fundo e houve a ascensão do preço rumo a testar esse topo confirmado desse pivô de baixo. Porém, é um pivô de baixo. Além de ser um pivô de baixo, nosso indicador aqui de força, que é a acumulação e distribuição, neste caso, eu uso outros indicadores na minha metodologia, mas como a acumulação e distribuição vem demonstrando a mesma força que o meu indicador Profit Line, então eu estou demonstrando aqui o mesmo padrão que ele demonstra, a acumulação e distribuição. Ele vem fazendo uma convergência de pivô de baixa junto com este pivô, o que indica a força significativa. Então, quer dizer, tem a chance de testar este topo e falhar, acontecer candles de indefinição aqui nesta resistência de 23,57 e vir testar este fundo. E isso é respaldado pela força que o gap de corte indica. E o gap de corte ele aconteceu exatamente rompendo este fundo na forma de gap. Então, quando você tem um suporte, que é o caso deste fundo, e existe o gap de corte, isso é muito mais forte o significado do gap de corte. Então, são estatísticas e probabilidades. Você deve usar esta técnica que eu estou revelando para você tomar decisões e intensificar suas posições nos trades que você for fazer com base nesta técnica. E o que vai acontecer no gráfico de 60 minutos? O diário, então, está com uma força baixista significativa, porém está em tendência de alta porque está acima da 8,9, da média exponencial 8,9. Mas não tem como a gente operar comprado porque a força do diário é de baixa. Então, 60 minutos. Ele tende aqui nessa região de resistência de 23,5, neste topo aqui, a encontrar indefinições nos padrões de candlesticks. Padrões de candlesticks de baixas podem se formar nessa região. A gente vê que vem fazendo topos e fundos ascendentes. Mas são topos e fundos ascendentes curtos, com candles cujo corpo dos candlesticks são pequenos, são variações pequenas. Então, se você tem topos e fundos ascendentes, as variações dos candlesticks são pequenas. Veja as variações aqui do tamanho do corpo desses candlesticks aqui, a volatilidade. Isso já indica fluência para desenvolver grandes movimentos durante a tendência de baixa. Aqui, nós temos corpos de candlesticks pequenos. Isso, a psicologia em si do candlestick em corpos pequenos indica dificuldade de evolução do preço. Porque os corpos dos candlesticks são pequenos e as sombras também são pequenas. Isso já indica já em definição ao longo do desenvolvimento da tendência. Então, a probabilidade é grande que a Vale aqui em 23,11, que mais ou menos encontre resistência e tende a fazer aquele teste de fundo que tem lá no diário, que eu mostrei para vocês. Então, dá para operar vendido na Vale nessa resistência aqui, no gráfico de 60 minutos, em 23,11. Então, você deve encontrar padrões técnicos de baixa para você iniciar a sua operação e surfar a provável tendência de baixa que a Vale tende a fazer. Obrigado, pessoal. Compartilhem o vídeo e curtam se gostaram. Até mais.